É uma doidura, não tem como falar de educação financeira pro povo que ganha menos de R$ 4.500. Não tem jeito. Esse cara, só dele estar vivo já é educação financeira, porque se não tivesse educação financeira, ele morria de fome. É uma loucura. Não dá. Aí eu vou lá pegar, no meu canal eu não falo com classe média, porque não tem como, não existe. Eu vou chegar pro cara e falar, não, você ganha R$ 1.800, você tem que guardar R$ 100, R$ 200. Guardar o quê? R$ 1.600 o aluguel no Capão Redondo? Vai guardar o quê? Que dinheiro que ele vai guardar? Se ele não morrer de fome, tá ótimo, pô. Não tem como falar de educação financeira com quem ganha menos de R$ 4.500 por mês. Essa foi uma frase que eu ouvi de um cara que eu respeito demais, que foi o Raul, o investidor Sardinha, e ele falou isso baseado no contexto que a gente vive atualmente, que é muitas famílias endividadas, famílias que não estão conseguindo sobreviver no Brasil. Só que ele falou isso de uma forma muito generalista, e eu não gosto disso. Não gosto em que sentido? Porque eu sei que há exceções e nem todo mundo vive a mesma realidade. Então, eu decidi fazer esse vídeo porque ele mora em São Paulo e eu moro no Rio de Janeiro, mais precisamente na zona oeste do Rio de Janeiro, em Nova Sepetiba. Então, eu já estou com um quadro aqui do lado e eu vou apresentar alguns cenários para vocês e a gente vai ver se essa conta ela bate. E por isso eu vou até baixar os valores, eu vou tirar de 4.500, vou baixar para 3.000, já que o salário mínimo subiu agora para 1.600, não está tão distante assim do salário mínimo, então a gente vai ver se a gente consegue falar de educação financeira para a galera abaixo de R$ 4.500. Esse é o desafio do vídeo de hoje. Roda a vinheta. Vamos lá, galera, já deixei aqui o cenário já preparado para poder explicar para vocês. Eu vou dar uma aproximada aí na hora que eu terminar a edição para vocês conseguirem enxergar um pouco do que eu estou falando aqui. Aqui a gente tem um primeiro cenário onde uma família com um marido, uma esposa e uma criança, essa família ela tem uma renda de R$ 3.000. O que a gente tem aqui? A gente tem o contexto do aluguel, a gente tem as compras, a saúde e o lazer. Eu não vou colocar aqui outros gastos que eu considerei que seriam superficiais e opcionais. Um deles seria, por exemplo, o que é o contexto natural. Hoje um jovem, assim que ele faz 18 anos, ele já está indo atrás de uma moto para poder rodar de Uber. Então seria natural que essa renda de R$ 3.000 viesse dele rodar de Uber. Então teria o gasto da moto. Mas vamos supor que ele e a esposa trabalham e cada um ganha 1.500. Só estou colocando assim para poder arredondar a conta. Mas dentro do contexto do salário mínimo atual, seriam 3.200, já que é 1.600 que está atualmente. Então a gente vem aqui, vamos lá, o aluguel, aqui onde eu moro, você consegue encontrar por R$ 500. Não vai ser uma casa, vai ser uma kitnet. Vai ser uma sala, vamos botar assim, uma sala barra quarto, uma cozinha e um banheiro. Vai ser basicamente isso, uma coisinha ali minúscula de 30 metros quadrados. Vai parecer um cativeiro, com certeza, mas ainda assim é o contexto normal das pessoas. Eu morei numa kitnet assim e na época eu pagava R$ 300. Só que isso, a gente está falando de mais ou menos uns 4 anos atrás. Não dá para encontrar nada nesse contexto atualmente. É impossível. Mas hoje você ainda encontra aluguéis na faixa de R$ 500. Aqui, as compras, se você apertar bem, você consegue comprar as coisas básicas para você com R$ 800, mesmo tendo uma criança. E quando eu digo isso, eu estou falando de arroz, feijão, macarrão, carne. Você não vai ter nada muito exorbitante. Você vai conseguir comprar, sim, as suas coisas de limpeza. Dá para apertar, sim, e comprar com R$ 800. Porque eu, morando sozinho, quando eu fazia a compra, eu conseguia fazer com 300. Hoje eu não moro sozinho, então como eu divido as contas, não gasto só isso. Mas dá sim para você conseguir viver com o básico, com R$ 800, mesmo você tendo uma criança, que eu sei que criança gasta. Mas aqui, eu coloquei R$ 500 para a saúde. Bem, de onde vem esses R$ 500 de saúde? Porque é natural que talvez alguém entre esses três vá ter algum problema de saúde. Você pode, de repente, ser intolerante à lactose e precisar comprar coisas que sejam específicas. Você pode ter alergia a alguma coisa em específico e ter que substituir. Você pode ter algum tipo de problema respiratório e precisar comprar remédio. Então, coloquei aqui uma faixa de R$ 500 que você vai precisar gastar. E o lazer, é natural que um casal ele vai querer fazer alguma coisa no fim de semana. E não tem como você sair hoje sem gastar no mínimo R$ 100. Você pode até economizar, mas você vai ter um lazer merda. Vamos combinar, você vai ter um lazer merda. Mas você vai no mínimo ali gastar uns R$ 100 por fim de semana, vamos botar assim. Vamos supor que você queira comer alguma coisa diferente lá, um hambúrguer, por R$ 50. Você vai comprar no sábado e no domingo.
Abner, é impossível se encontrar isso. Cara, eu sou gerente de hamburgueria, eu tenho combo com 2 hambúrgueres, 2 batatas, 2 guaracamps, que sai a R$ 50, então eu não tô tirando coisas das vozes da minha cabeça, eu tô usando literalmente as coisas que estão na minha realidade para poder fazer esse tipo de vídeo. E aqui nessa conta, a gente gastou 2.200 e sobrou 800. Isso aqui vai ser para investimento? Não, não vai ser para investimento. Você vai ter uma reserva de emergência. Por que vai ter uma reserva de emergência? Porque mesmo você comprando o básico das compras, alguma coisa sempre pode acabar antes do fim do mês, então você vai precisar usar da reserva de emergência. Mesmo que você tenha R$ 500 para a saúde, pode acontecer imprevisto, você vai precisar usar os 800. Pode acontecer de repente, você tem um amigo, uma amiga, um familiar que vai estar fazendo um chá revelação, vai estar fazendo aniversário, você pode precisar estar se locomovendo para uma festa, precisar comprar um presente para um amigo. Então, você tem ali aqueles R$ 800 para você cuidar da sua vida. Então, dentro desse contexto realista que eu montei aqui, não dá para falar de educação financeira nesse contexto. Porque não sobra nada para você poder investir. Então, aqui eu já concordo com o Raul. Realmente, não dá para falar dentro deste cenário que eu montei aqui, com um marido, uma esposa e uma criança, tendo uma renda de R$ 3.000, você não consegue começar a investir, né, de uma forma que você vai ter um bom retorno. Investir na bolsa de valores, você não consegue fazer isso se você ganha até R$ 3.000. Vamos para o próximo contexto. Aqui agora a gente vai para o próximo contexto desse vídeo. No segundo cenário, a gente ainda recebe R$ 3.000, porém agora é só o marido e a esposa. E o que é que mudou nesse cenário? Aqui eu coloquei como se a esposa não trabalhasse, que é um contexto que basicamente eu encontro muito entre as pessoas que estão à minha volta. A esposa não trabalha, só quem trabalha é o marido, e ele é motoboy. Normal até aqui. Aluguel permanece o mesmo, 500. As compras caíram para 600, ainda mantendo o básico. Saúde, eu baixei para 300, porque normalmente é a criança que acaba gastando mais, mas ainda está aqui esse contexto da saúde. O lazer permanece o mesmo. E agora entrou 2 novos gastos aqui, que é a moto e a manutenção. Aqui eu botei uma moto usada, porque a maioria das pessoas que estão à minha volta são pessoas que elas costumam ir lá no marketplace do Facebook e eles procuram uma moto que já seja usada, que já esteja ali na faixa dos seus 3, 4 mil reais, compre essa moto, e é uma moto que ela vai dar muito defeito. É uma moto que, como já tem muitos anos de uso, ela vai dar defeito. Então é normal que se tenha manutenção. E você costuma rodar bastante com a gasolina. Eu não botei gasolina aqui, eu só botei moto, mas a gasolina, normalmente você roda bastante, com R$ 100 por semana. E eu tô sendo aqui, tipo, imaginando que esse cara ele vai rodar só 8 horas por dia, o que não é natural. Entendeu? O natural seria o cara trabalhar mais do que isso. Normalmente uma pessoa que roda de motoboy trabalha 12 horas por dia. Isso aqui é o contexto normal, né? Não vamos fingir que essa realidade não existe. E eles tiram mais do que R$ 3.000. Só que para poder mostrar para vocês o que mais ou menos é a faixa, o que é a proposta do vídeo, por isso eu estou mantendo ali o cenário de R$ 3.000. Para ver se o Raul tá certo ou não. E aqui a gente coloca aluguel 500, compra 600, aqui a gente já tem 1.100. Bota mais 300, 1.400. Com mais 400, 1.800. Aí aqui a manutenção vai para 2.200, aqui a gasolina vai para 2.200, né, 400, mais a manutenção que eu botei aqui 300, uma manutenção humilde, né, que às vezes com a mão de obra vai lá para cima, acaba ficando aí em 2.500 o nosso gasto, e o que vai sobrar de reserva vai ser 500. Sobrou menos do que quando tinha criança. Então, isso aqui é um cenário normal, da vida da maioria. Existe um ou outro que consegue fazer 6, 8 mil reais, mas o natural é você acabar passando perrengue. Dentro desse contexto aqui, desse cenário, R$ 3.000, tendo só uma pessoa fazendo renda, isso aqui é normal, é sua realidade. Eu não vou ficar destrinchando muito, porque eu já expliquei o contexto de saúde e de lazer no primeiro cenário. Mas aqui a gente já vê o que não dá. Essa é a realidade. Só que agora a gente vai para o terceiro cenário. E aí eu vou tirar a esposa da jogada. Vamos ver o que vai acontecer. Você sabe o que a gente tem aqui no terceiro cenário? Eu não apaguei aqui, ainda está escrito segundo cenário, mas a gente sabe que é o terceiro, isso é o importante. Vamos lá, agora só tem o cara. E aí, agora dá pra gente investir, né? Então, eu falei que ia fazer um contexto real, né? Contexto real da realidade. Aluguel. Tu mora com a tua mãe.
né? Você não vai se preocupar em querer morar sozinho, fazendo dinheiro, né? Isso aqui é o natural. Não importa se você tem 18 a 25, 27 anos, o cara, ele, não tenho mulher, tô solteiro, vou pagar aluguel pra quê? Mora com a mãe, então esse gasto você não tem. As compras, você dá uma ajuda pra sua mãe lá pra fazer as compras de dentro de casa. Então, a gente botou aqui o contexto de R$300 pra isso. Saúde, cara, nego, você vive à base de água e miojo, né? Refrigerante e miojo, essa é a realidade. Então você não tá pouco se lixando pra saúde, né? Você não gasta, tá? Você não tá nem aí. Agora, no lazer, aí nego já explora. Você já tá gastando aí R$1.000 por mês com lazer. Tu vai sair pra festa com seus amigos, tu vai zoar, se divertir, você vai acabar bebendo combo em balada, vai pra resenha, vai gastar aí R$1.000 de lazer. Moto, você não vai querer usada, você vai acabar comprando uma nova, do consórcio, né, da Honda. Então, você vai pagar aí R$800 de consórcio. Manutenção é muito raro, né, se a moto é nova, você só vai precisar fazer manutenção depois de uns 2 anos, vai precisar, vai no máximo fazer troca de óleo, né, e a gasolina ficou aí na faixa dos R$400, né, mesma coisa, tá rodando a mesma média. E o seu gasto total aqui ficou em 2.500 e sobrou 500 para reserva de emergência. Mas a gente sabe que o natural aqui é que o cara acabe gastando 1.500 no lazer e vive sempre zerado. Essa é a realidade. Então, dentro desse contexto que eu botei, esse aqui é o único cenário onde uma pessoa com menos de R$4.500 consegue começar a investir com R$3.000. Esse é o único contexto. Por quê? O único lugar que dá para tirar aqui é do lazer, onde se gasta demais. Quando você está pensando, quando você está procurando evoluir na vida, você vai precisar fazer gastos. Quer dizer, você vai precisar cortar gastos, né? Então aqui é o único lugar onde você consegue mudar. Você consegue alterar a sua realidade. Então, galera, nesse vídeo a minha intenção foi mostrar o seguinte. Esse é um cenário realista de quem mora no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, e tem uma renda de R$3.000. Só dá para começar a conversar se você mora sozinho dentro desse contexto. Não tem aluguel, não liga para a saúde. E o único lugar onde você vai conseguir retirar alguma coisa vai ser dentro do lazer. Porque quando você quer evoluir, quando você quer crescer na sua vida, você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Só que não vai ser só o investimento. O investimento vai ser uma parte disso. Você precisa encontrar formas inteligentes de usar o seu dinheiro. Se você vive como motoboy, ser motoboy eu acredito que só é uma vantagem quando você está fazendo uma renda extra ou quando você está transitando entre um trabalho e outro. Pô, eu estou saindo desse emprego aqui estável e preciso fazer uma renda enquanto eu estudo para me tornar algo melhor que eu vou ganhar mais. Pô, ser motoboy é uma boa, porque você não vai ficar sem renda. Agora, se você realmente almeja ter uma renda interessante para você se aposentar, ser motoboy não é uma vantagem. Porque a classe de motoboy, eu acabei entrando aqui em outro contexto, né? Mas é porque eu lido muito com o entregador lá no trabalho e eu tenho muito essa conversa em relação a investimento, empreendedorismo com eles. A primeira decisão que eles tomam é abandonar a escola, é não se preocupar em estudar, em evoluir, nunca ler um livro, só querem saber qual é a próxima série que vai sair na Netflix, qual é o filme que está passando no cinema, quantas meninas que pegou no fim de semana. Essa é a realidade deles. Então aqui, o que a gente pode ver nesses 3 cenários é que apenas se você mora sozinho, apenas se você está teoricamente sozinho e você não tem determinados gastos, ainda dá para cortar mais ali nesse terceiro cenário. Porque se você procurar, ao invés de ter uma moto nova, você ter uma moto usada, você vai acabar dando uma equilibrada ali entre a parcela da moto, né? Ao invés de ser a parcela da moto, você põe a manutenção que você vai gastar, mas vai ser um valor um pouco menor dependendo da moto que você escolher. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, tenha ajudado vocês a tomar a decisão de vocês em relação a que caminho que vocês vão seguir. E para mais conteúdos como esse, basta você me seguir, deixar aqui nos comentários o que mais você gostaria de ver aqui nesse canal sobre empreendedorismo, desenvolvimento e autoevolução. Tamo junto.